como formar frase em inglês? Eu ouço essa pergunta todos os dias. Hoje mesmo eu fiz uma talk com uma pessoa, né, uma conversa ali inicial, e as pessoas sempre reclamam: teacher, eu não consigo formar frase em inglês. Eu não consigo, eu não sei que ordem pôr, eu não sei como que faz, eu não sei como que faz isso. Então hoje eu vou ensinar pra você como é... Opa, que meu tá super torto aqui, né? Como que você forma frases, como que é o jeito básico de você formar a frase em inglês, né? De pegar todo aquele vocabulário que você tem e realmente dizer alguma coisa com aquilo. Porque, sim, existe um jeito de formar a frase básica, né? Por exemplo, a gente sabe que em português eu não falo eu no banheiro vou, eu falo eu vou ao banheiro. Como que a gente aprendeu isso? Usando. E em inglês é a mesma coisa, enquanto a gente começar a praticar a gente não vai aprender. Mas existe sim esse jeito que a gente, né, fala, ok? So, hello, who's coming now? Bem-vindo quem tá chegando agora. So, let's see. Eu vou virar aqui a minha câmera agora, porque eu vou mostrar pra vocês como é que funciona isso. Então, por exemplo, se eu quero falar, eu bebo água todos os dias. Eu escrevo todos os dias. Tá vendo que em português é a mesma coisa, né? Eu uso batom todos os dias, eu escuto música todos os dias, eu compro coisas todos os dias. Então, essa estrutura não vai mudar. Mas é claro que aí vem, eu compro água no mercado, né? Eu faço tal coisa. Então, é nessa hora que a gente começa a ter ali as travadas, né? De fazer o complemento, de sair desse tão básico. Então, às vezes nem o básico a gente consegue, mas vamos lá para sair desse perrengue linguístico. So, let me change here. Então, aqui, your routine in English. What is the basic structure? Qual que é a estrutura? Vou dar um zoom aqui. Qual que é a estrutura básica, né? Qual que é a basic structure? É você falar eu, né? No caso, você. Mais ação, que é o que você faz, certo? E aqui eu posso... Bom, vamos começar no eu mais ação, né? Pra gente começar do começo por questão de princípio. Então, eu mais ação. Então, se eu falo, eu bebo, I drink. Eu corro, I run. Eu assisto, né? Tô te assistindo, I watch. Certo, mas a gente não se comunica assim, né? Eu bebo, eu brinco, né? Eu corro. Então, a gente coloca o quê? Detalhes. A gente dá detalhes do que a gente faz. Então, para eu dar mais detalhes, como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui. Então, vai ficar eu mais ação. Vocês também podem chamar de verbo, né? Mais complemento. Ou detalhe, né? Vamos colocar detalhe. Detalhe, o que, enfim, como vocês preferirem chamar. Então, eu bebo água. I drink water. Oops, water. I drink water. Eu corro no parque. I run at the park, né? Teacher, mas não é in, então tem uma diferença, aí já são outros detalhes. In e at, eles têm uma diferença de quando eu uso os dois. Eu poderia usar os dois aqui. Se eu falar I run at the park, eu posso estar running around the park, né? Pelo parque, não necessariamente dentro do parque. Se eu falar I run in the park, quer dizer que eu tô correndo ali nas dependências do parque. Mas a aula não é de prepositions. E se eu quiser falar que eu assisto TV todos os dias? I watch TV. I watch TV. Ah, teacher, mas eu quero dar mais detalhes. Eu quero falar que todo dia de manhã I drink... Eu quero falar que eu bebo água todos os dias de manhã. I drink water. Oops, turn off comment. I drink water every morning. Viu?
Só coloquei aqui. Então, quando eu quero colocar o tempo, eu vou colocar o quê? Eu vou fazer eu oh my God, eu mais a ação, né, o que eu faço, o que, né, o detalhe, mais tempo, né, quando é que eu faço, né, mais o quando. Então, I drink water, ó, eu, né, ação. Drink, aliás, eu, né, eu aqui, I. Ação, drink, o que eu faço? I drink. O que é o drink, né? O que eu bebo? Water, so I drink water. Quando I drink water? Every morning, toda manhã. Viu como é uma estrutura simples? É simples, gente. Não tem, assim, um super segredo. É claro que para você ter confiança para fazer isso, você precisa treinar. Você vai treinar isso onde? Você tem o input, que pode ser de vários jeitos. Pode ser escutando série, escutando filme, escutando um curso. Mas o output, a sua fala, né, a trava na hora de falar, ela só vai ser solta na hora, né? Ela só vai abrir, você só vai destravar na hora que você começar a praticar. Na hora que você começar realmente a usar, né? Como que a gente ficou bom falando português? Lendo português? Sim, isso ajudou. Mas a gente começou já lá, tinha 1 ano de idade, já tava lendo, né? Tinha 2 anos, já tava lendo. E aí foi assim que nosso português foi ficando bom. Não, foi falando, foi conversando. Então, pro teu inglês melhorar, você precisa falar e conversar. Isso aqui é a estrutura, né? A gente estuda... Quando a gente vai estudar gramática, assim, adentro, fio, lá do português? Depois de anos falando, né? Depois de uma certa maturidade. Tem gente que nem estudou e fala português. Então, isso não é o essencial. É claro que a gente precisa perceber e utilizar a língua de um jeito que a gente seja compreendido, que a gente se comunique. Mas a gente não precisa se prender. Vocês perceberam que aqui eu não falei nomes gramaticais para vocês? Eu não falei, mas eu posso falar também se vocês quiserem, né? Por exemplo, se você começasse aqui, ó. Então, para você formar a frase em inglês, você precisa de um sujeito, que é isso aqui, tá? Aquele negócio lá da escola. Sujeito, verbo, né? No caso, verbo, no presente, no infinitivo, né? No presente, no infinitivo, mais predicado. Morreu, né? A pessoa falou, meu, pra que a gente não usa nem essas palavras? Agora, se eu falar pra você assim, eu preciso de quem faz, no caso, eu, a ação, o que você faz? Bebe, brinca, joga, né? Mais o detalhe, mas o que você faz? Então, I drink. O que você drink? Water. Eu corro. Onde você corre? I run at the park. I watch. O que você watch? Eu assisto. Tipo, eu assisto o quê? I watch TV. Agora, se eu quiser falar mais, né? Eu vou aumentando. Então, tá vendo? Eu sempre vou ali complementando. Eu quero falar assim agora, eu quero falar o detalhe mais a hora, né? Eu quero falar a hora que eu faço. So, I drink water every morning. Se eu quiser dizer que, por exemplo, né? Podem até comentar aqui, se quiserem. Deixa eu voltar aos comentários. Se eu quiser falar assim, eu escrevo e-mails todos os dias. E-mails em português é separado, né? Tá vendo? Acontece. Eu escrevo e-mail, todos os dias. Então, in English, vai ficar basicamente a mesma coisa. I write emails every day. Every day. Todos os dias, every day. Na realidade, é que a gente falaria todo dia. Viu? É simples. As pessoas complicam as coisas que são simples. Ah, teacher, eu quero falar, eu sempre faço tal coisa. Aí nós estamos falando de frequência.
frequência. Oops. Frequency. We are talking about frequency. Quando eu falo sobre frequência, se eu falar assim, eu sempre estudo de manhã. Eu sempre estudo de manhã. Right? Eu sempre estudo de manhã. I always study de manhã in the morning. I always study in the morning. I always study in the afternoon. I always study. Tá vendo que eu só mudei quando eu tô falando de frequency? Aí a frequência vem aqui antes do que eu faço, porque geralmente a gente faz quanto a gente faz e depois o que a gente faz, certo? E não vai mudar. Se eu quiser falar, eu nunca estudo de manhã, né? I never study in the morning. Só que aqui eu não tô falando de frequência. Então, se eu quiser falar do meu dia, eu acordo de manhã, tomo café. Como que vai ficar? I wake up. Se eu quiser falar, eu acordo, olha lá, o detalhe. Que horas eu acordo? Às 7, so I wake up at 7. Mentira, gente, 7 horas eu já tô dando aula. I wake up at 7 a.m. And I go... Olha lá, de novo, ó. Mesma coisa, tá vendo? I wake up. Eu, mais ação, mais o detalhe. Aí vou acrescentar mais uma coisa. Eu, ação, pra onde que eu vou? I go. Você falou assim, I go, eu vou. Vou pra onde? Né? Tá incompleta a comunicação. I go to the gym. Very good. So, I wake up at 7 a.m. and I go to the gym. Eu acordo às 7 da manhã e vou pra academia, tá vendo? É a mesma coisa aqui, ó. Eu, mais ação, mais detalhe. Eu, mais ação, mais detalhe. Você pode falar do seu dia inteiro assim, o que você faz no seu dia a dia. Pode usar isso aqui pra tudo. Não vai mudar. Então, se você falar, eu acordo de manhã, tomo café da manhã. Deixa eu arrumar aqui. Eu acordo de manhã, tomo café, me visto, né? Sei lá, tomo banho. So, I wake up in the morning. Já esqueci o que eu falei, mas se eu quiser, vou falar da minha routine. I wake up in the morning. I get dressed for the gym. I go to the gym. In fact, né, na realidade, I fill my bottle of water. Eu preencho. I fill my bottle of water. I get my keys. So, I get my keys. Tá vendo de novo? Eu, mais ação, mais detalhe. I get, pego my keys, minhas chaves. I get my keys and I go down the stairs. Ó, mesma coisa, ó. I go down, eu desço as escadas. Sometimes I get the lift. Às vezes eu pego o elevador. And I walk on the treadmill. Ó, ação, eu mais ação mais detalhe. I walk on the treadmill. Eu ando na esteira. Treadmill is esteira. And I drink a lot of water. Eu bebo muita água. Ó, eu mais ação mais complemento. Tá vendo? Não muda. Agora você fica pensando assim, então, mas tem o verbo, do não sei o quê. Gente, a gente não precisa saber essas coisas. A gente precisa saber como que a gente precisa se comunicar. Então dá pra você falar. Começa aí falando do seu dia a dia. Manda uma mensagem. Quem tá assistindo o vídeo aqui, manda uma mensagem pra mim, ou comenta aqui embaixo com uma coisa que você faz. Ah, teacher, mas eu não sei as palavras. Aí é a hora de você colocar pra funcionar aquele negocinho. Ah, tem um detalhe muito importante, né? Aquela coisa que vocês adoram usar, que é pra você fazer o quê? Ganhar vocabulário. Porque todo mundo... Eu posso até fazer uma live só disso, falando de como usar o tradutor pra você aprender. Por quê? Todo mundo fala, não usa tradutor. Mas recebi uma tarefa lá no meu plano de estudos da Teacher, que eu tenho que escrever 5 coisas que eu faço no meu dia a dia. E eu quero falar que eu
leio, mas eu não sei como que é ler. Aí eu vou lá, ó, vou aqui ensinar pra vocês aqui agora. Deixa eu... Ops, mudar. Então, vou lá, ó. Translator. Estão vendo aqui? Translator. Deixa eu dar tirar o zoom. Viu? Então, a minha frase lá, eu quero saber como que é ler. Eu já sei que book, né? A minha frase que eu quero dizer em inglês, eu quero falar que I read, que eu leio, eu leio livros. Eu leio um livro de manhã. De manhã. Eu já sei que manhã é in the morning. Eu vou deixar de fazer a frase porque eu não sei? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vou morrer porque consultei o Google Tradutor? Não. Então, aí eu não sei o ler. Então, vamos deixar aqui o ler, o espacinho do ler. Um livro, né? Pode ser que você ainda esteja no one, que você ainda não conhece o A. Então, one book in the morning. Aí eu vou deixar minha frase lá, vou esperar até o dia da aula. Não, vamos ser proativos. Aí, tá vendo? Aqui você vai lá e buscar. Aí, precisa ter o quê? Atenção. Você vai pesquisar o quê? Como que se diz ler? Opa, aqui, né? Olha aqui que tá. Tem que mudar o idioma, né, gente? A pessoa usa tanto tradutor que nem sabe. Aí, muito importante. Ler, to read. Ler, to read. Ler, to read, certo? O Google veio aqui. Aí entra a parte de você pensar um pouco, porque o tradutor é muito legal, mas quando eu falo assim, veja aqui, eu tô falando na frase, eu falo, eu ler um livro de manhã? Não, eu falo, eu leio. Então, quando os verbos lá em inglês estão assim, ó, to read, to play, to listen. Isso aqui está assim, ó. Ler, jogar, enfim, tantas coisas podem ser. Escutar. Eu falo eu escutar? Não, eu falo eu leio. Então, toda vez que a gente for falar que eu faço alguma coisa, eu só vou usar, ó, read. Então, eu leio, I read. A gente tira o to. Porque o to read seria eu ler, né? Eu não to read, não. I read one book in the morning. Então, existe a ferramenta, mas a gente precisa também pensar. Ah, teacher, mas é mais fácil eu ir lá e colocar tudo no Google Tradutor. Ótimo! Na hora que você for falar, né? Aí você também vai ter o tradutor lá pra fazer pra você. Porque você precisa também fazer as relações de língua. Mas a estrutura é a mesma. Então, lembra que eu faço tal coisa, I, e a gente coloca ação. Eu leio, I read. Eu escrevo, I write. Eu falo, eu fiz assim, né? Eu podia ser, eu falo no telefone. I speak on the phone. So, I drink water. Né? Can be many things. Ok? Então, a estrutura é básica. Mas, né, você pode usar, como eu mostrei aqui, outros recursos para te ajudar no vocabulário. Mas, na estrutura, você vai precisar saber como que é para também não falar errado, né? Mas, e passar a sua mensagem. E acho que é isso que era a minha mensagem aqui hoje. Mostrar que é simples. Então, aqui, a estrutura em inglês vai ser basicamente sempre essa. No passado, vai mudar pouquíssima coisa. A gente vai usar a mesma coisa, só que no passado, para falar. Então, se eu falo I read, eu vou falar I read. I play, I played. E o resto é igual. Se eu falo no presente, I read books, e eu quero falar no passado, I read books. Acabou! Não é igual em português que você tem que pensar. Eu li, ele leu, nós lemos, nós... Aí tem aquela lista enorme, né, de conjugação. Não tem. Então, é simples. Teacher, mas mesmo sendo simples, eu tenho dificuldade? Eu sei.
Porque é um idioma novo, a gente precisa de treinamento. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa treinar pra ficar bom. E como que você treina pra falar bem? Porque você pode saber de tudo isso aqui e seu inglês ser ruim na hora de falar, né? Porque eu conheço muita gente que estudou 5 anos e não consegue fazer uma frase dessa, né? Na naturalidade, pergunta, tell me a little bit about your routine in English. E aí a pessoa não consegue, simplesmente não consegue fazer isso aqui que é super básico. Por quê? Porque não treinou. Ou se treinou de jeito errado, treinou sem contexto. Por quê? Como que você vai aprender a falar das your routine? Você vai aprender, you're going to learn talking about your routine, not my routine. Então você vai aprender falando da sua rotina, não da minha. A minha rotina não significa nada pra você. Você precisa falar da sua. Por isso que é importante, né? When I say it's important to have conversation classes since the beginning. É importante ter aula de conversação since the beginning, desde o começo. Porque você vai começar desde o começo praticando isso aqui. Não vai esperar wait 4 years, né? Tem lugares 4 years to start conversation classes. No, you're going to start since the beginning. Vai começar desde o começo. Ok? So, hope you enjoyed. Usem isso aqui. Volta se assistiu, volta de novo, anota. Porque isso aqui é extremamente importante. E assim, é uma estrutura basic. Basic que vai te ajudar em muita coisa pra você falar do, né? É só mudar pro passado, pro futuro. Vai ser basic, the same thing. Ok? So, see you on our next video. Kisses and have a good one. Bye bye.